3. Caros irmãos, amigos, eu sou Dom Henrique Soares da Costa, bispo da Diocese de Palmares, no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil. Para mim é uma satisfação estar participando com vocês, não pessoalmente, mas graças aos recursos da tecnologia, participando desse momento de estudo, de reflexão sobre a família em si e a família no contexto da realidade atual que vivemos. E uma preocupação minha, e é esta preocupação, esta reflexão que eu queria partilhar com vocês, é que eu percebo que os cristãos estão perdendo de vista um dado essencial para se compreender a família. E é o seguinte: a família não é primeiramente uma realidade meramente humana. A família não nasce como um partido político, como um clube de futebol, nem como um país. A família não nasce do desejo humano. A família não nasce simplesmente de uma percepção humana. A família, ela é, antes de tudo, fruto do sonho, do desejo de Deus. E isso a gente sabe pela revelação. A Escritura diz que Deus, ao criar o ser humano, o criou homem e mulher, macho e fêmea, varão e varoa. A sua imagem ele os criou. A imagem de Deus ele os criou. E Deus então determina que o homem deixe seu pai e sua mãe, que a mulher deixe seu pai e sua mãe. Vejam, toda a estrutura de uma vocação. O deixar primeiro e depois um partir. Não é? Um partir para algo, para corresponder a um chamado de Deus, um chamado que ele escreveu no coração, na estrutura do ser humano, a saudade do outro. E os dois então se tornam uma só carne. E a esta uma só carne Deus ordena: crescei e multiplicai, cuidai da terra, cuidai dos peixes do mar, das aves do céu. Veja, então a família, ela é uma instituição divina, com todos os traços humanos que a história, que a antropologia, que a psicologia, que as várias ciências podem certamente estudar e aprofundar, mas primeiramente fruto de um sonho de Deus. E por que isto é importante? Porque se a família é fruto do sonho de Deus, nós não podemos fazer o que queremos com a família, o que quisermos. Nós não podemos manipular a família, nós não podemos reinventar a família do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, para alguém que creia que existe um Deus, a família já está dada. É normativa. Por exemplo, a família como uma união perene, uma união estável de um homem e de uma mulher que se abrem no amor se constrói, no amor abrem-se para a geração da vida, e geração não somente no sentido de procriar biologicamente, mas de gerar pessoas. Um pai e uma mãe só deixam de gerar um filho quando morrem. Então vejam, para nós a família é isso, é um dado revelado por Deus. E pensem que para um cristão família ainda é mais que isso. A família nasce marcada por um sacramento. Por que é que para nós cristãos, se toda a família é santa, se toda a família é sagrada porque é querida por Deus, a família cristã é um sacramento? Por quê? Porque Cristo quis. Isso é uma coisa impressionante, surpreendente, bela. Cristo quis elevar o matrimônio, a relação de amor entre um homem cristão e uma mulher cristã à dignidade de sacramento, de sinal eficaz do amor entre ele e a igreja. Deixe-me explorar um pouquinho isso. Quando a gente olha a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Deus aparece como esposo de Israel. Deus é o esposo, Israel é a esposa. Deus faz aliança com Israel. E é interessante que os profetas comparam essa aliança ao amor entre homem e mulher. Quando Israel esquece a Deus, quando Israel ia atrás dos ídolos, Deus acusava Israel de prostituição. Por quê? Porque trai o seu esposo e vai atrás de amantes. E no Cântico dos Cânticos, aquele livro
tão bonito da Sagrada Escritura, um livro que chega a ser sensual, erótico, podemos dizer. Deus e Israel, veja, aparecem como um amante e um amante. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Ou seja, meu Deus é para mim e eu sou para o meu Deus. Então, vejam que coisa linda. A própria ideia de aliança, que não é uma ideia periférica, mas é uma ideia central na Escritura, uma ideia central da relação do povo de Deus com o seu Senhor. A própria ideia de aliança, ela tem como modelo a aliança entre esposo e esposa. Deus se compara a um esposo e quer que Israel o ame como uma esposa ama o seu esposo. Quando Deus fala em converter a Israel, por exemplo, na época do exílio de Babilônia, é essa relação conjugal que Deus usa como imagem. Está lá no profeta Oséias: eis que eu mesmo vou seduzi-la. Deus vai seduzir Israel. Vou levá-la ao deserto e vou lhe falar ao coração. E ali ela me chamará meu Senhor e não mais meu Baal. Vejam, que coisa linda. Quantas vezes Deus, na Sagrada Escritura, aparece como um esposo apaixonado. E na plenitude dos tempos, essa relação esponsal chega, não é, ao seu desabrochar em Jesus, nosso Senhor. Jesus é o esposo. Jesus é o Deus esposo. João Batista diz: eu sou apenas o amigo do esposo. O esposo chegou, o esposo é Jesus. É o Deus esposo que vem desposar o novo Israel, a nova esposa que é a igreja. Por isso que os evangelhos são cheios de parábolas que falam de festa de casamento. O primeiro sinal de Jesus foi em Caná da Galileia, no âmbito de uma festa de casamento. A própria Escritura, veja, começa com o amor entre o homem e a mulher e termina com a igreja esposa com saudade do esposo. O Espírito Santo faz a esposa dizer: vem, vem Senhor. E o Senhor, o esposo que ouve, diz: eis que eu venho em breve. Maranatá, vem Senhor Jesus. Então veja, a relação esponsal, esse amor entre marido e esposa, não é para a Sagrada Escritura uma realidade periférica, é central. Deus quis tomar a relação esponsal entre marido e esposa, marido e mulher, para exprimir o amor dele pelo seu povo e por toda a humanidade. Por isso Jesus, nosso Senhor, quis elevar a relação entre o marido cristão e a esposa cristã à dignidade de sacramento. E isso significa que, uma vez os dois consentindo livremente no amor mútuo diante do Senhor, o Senhor unge com o Espírito Santo de amor o amor daqueles dois. Imaginemos um pouco a noiva que vem igreja dentro, trazida por seu pai, e diante do altar é entregue ao seu noivo. E então os dois diante do altar do Senhor se dão em casamento, se dão no amor, e depois recebem a bênção nupcial. O Senhor derrama o seu Espírito, o Senhor unge aquele amor que é tão humano, carnal, no sentido belo, bonito da palavra, feito de paixão, feito de doação, feito de afeto, feito de céu e carne, como deve ser. Esse amor é ungido pelo Espírito de Cristo, e esse amor passa a ser sinal eficaz, sacramento do amor entre Cristo e a igreja. Isso aparece de modo impressionante no capítulo 5 da Epístola aos Efésios. São Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vejam, para um cristão, qual é o modelo? Qual é o parâmetro de esposo cristão? É Jesus, é Cristo. Marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Até se esgotar de amor por ela, até dar-se a ela totalmente na cruz. E vós, mulheres, amai vossos maridos como a igreja ama o Cristo. Tu, esposa, quem é o teu modelo de esposa? É a igreja.
a igreja que é toda de Cristo, a igreja que é virgem, esposa e mãe, toda para o Cristo. A igreja que Cristo, veja, o Cristo esposo que dá sua vida à igreja esposa. E a igreja esposa que quantas vezes derrama o seu sangue no sangue dos seus filhos, dos seus membros, para testemunhar o amor pelo esposo Jesus. Tanto que São Paulo vai dizer, mas é grande este mistério. Mysterion em grego, sacramento em latim. É grande esse sacramento e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. A própria vida conjugal, o próprio ato sexual entre marido e mulher, vejam, ele está ligado, ele remete nada mais, nada menos, meus amigos, meus irmãos, que a Eucaristia. Em cada Eucaristia, sacramento da aliança, sacrifício da nova e eterna aliança, Cristo esposo dá seu corpo à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. São Paulo diz na carta aos Efésios, vejam, e é isso que os dois se tornam. Por isso São Paulo, assustado, diz, mas é grande esse mistério, e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. E é desse amor conjugal, desse amor que se torna sacramento do amor entre Cristo e a igreja. E por isso esse sacramento, esse matrimônio, essa aliança, tem características que a igreja não pode mudar. Por exemplo, a fidelidade, como Cristo é só para a igreja e a igreja é só para Cristo. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Assim, o amor conjugal é o único amor que tem que ser exclusivo. Todo amor humano saudável é inclusivo. Eu amo meu amigo e amando meu amigo amo os demais. Eu amo meu pai e no amor do meu pai eu incluo o amor da minha mãe. Um pai ama aquele filho e naquele amor ama os outros filhos também. Todo amor humano sadio é inclusivo, menos o amor conjugal é exclusivo, é de totalidade. Vejam, então esse amor é a imagem bendita do amor entre Cristo e a igreja, que é exclusivo. Cristo é todo para a igreja é toda para o Cristo. Do mesmo modo, a fidelidade, né? a indissolubilidade, Cristo sela com a sua igreja um amor na nova e eterna aliança. Eis aqui, escândalo para o mundo, e no entanto, para nós, uma maravilha. Como Cristo e a igreja selaram uma aliança eterna, o amor conjugal é um amor que só pode ser desfeito pela morte. Do mesmo modo, a fecundidade, o Apocalipse diz, chegaram as núpcias do Cordeiro, sua esposa, a igreja, se enfeitou, se vestiu de linho puro. Por isso a igreja batiza na noite da Páscoa, na vigília pascal. Ou seja, o Cristo ressuscitado já torna fecunda a mãe católica. Se segundo a carne nascemos de várias mães, segundo o Espírito Santo de Cristo, nascemos do mesmo útero, que é a pia batismal. Nós somos filhos do amor entre Cristo e a sua igreja. O esposo é Cristo, a esposa é a igreja. Como em Caná, lá no capítulo 2 de São João. Quem é o esposo verdadeiro? João conta as bodas de Caná sem dizer o nome do esposo, sem dizer o nome da esposa. Quem já viu se contar uma festa de casamento sem dizer o nome dos cônjuges? É que o esposo é Cristo. E quem é a esposa? É a igreja, representada pela mulher, que é Maria. Vejam, então, ali está significado a nova e eterna aliança. Então vejam a dignidade do sacramento do matrimônio. E do matrimônio nasce a família. A família que é a primeira igreja. É muito interessante que em dois textos muito belos do Novo Testamento, textos de São Paulo, Efésios 5 e Colossenses 4, então Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 4, quando São Paulo fala da vida familiar, ele fala no contexto da igreja. Ele começa dando conselhos sobre a vida comunitária, que devemos viver no amor, que devemos rezar, que aquilo que é indecência não tenha lugar entre nós, que devemos viver unidos. São Paulo está falando para a comunidade cristã. E nesse âmbito, nesse contexto, ele começa: maridos, amai vossas mulheres. Vejam como Cristo amou a igreja. E começa então a falar da vida
doméstica, da vida do domus, da vida da casa. Por que isso? Porque a família cristã é uma pequena igreja. Aqui está uma outra realidade que a gente devia ter bem claro. Se a igreja é uma comunidade de batizados, a primeira comunidade de batizados que a gente vivencia é a família. A família é a igreja doméstica. A família é a igreja do domus, a igreja da casa. A família, então, é aquela pequena comunidade que, vivendo à luz do Evangelho, que vivendo na adesão a Cristo, deve saber que foi reunida ali, não pelo acaso, não por um destino cego, mas foi reunida ali pelo amor de Cristo. O amor de Cristo, a providência divina misteriosamente uniu aquele homem e aquela mulher. A providência divina gerou aqueles filhos. E ali você tem uma pequena igreja, uma igreja doméstica, que deve viver o amor, tendo como inspiração, tendo como eixo da convivência o Cristo Jesus, o seu Evangelho. Meus caros amigos, a família cristã vive num mundo dessacralizado, um mundo que não vê mais Deus nas realidades do dia a dia, nas realidades pequenas, miúdas da existência. Pois bem, a família cristã deve ter essa capacidade, estas antenas prontas para captar a presença de Deus, os apelos de Deus na vida. É ali, pai e mãe, construindo o amor, porque sabem que sua união fundamenta-se em Cristo, num sacramento. Ali, pai e mãe educando juntos os filhos. Que beleza, não é? O amor humano começa com os olhares se encontrando. O olhar do esposo se reflete no olhar da esposa e vice-versa. Mas só chega à maturidade quando o olhar dos dois se encontra no olhar, na preocupação pelos filhos. Quando o diálogo dos dois não é mais só sobre os dois, mas sobre os filhos. Aquele que não tem a saúde boa, aquele que dá trabalho pelo temperamento. Pois bem, a manutenção dos filhos, os desafios. Então, é um desafio grande para a família, para as nossas famílias, vivendo num mundo dessacralizado, ter as antenas da fé, ter a fé ali, a flor da pele, de modo que a gente, na vida, reze junto medite a palavra de Deus, juntos participe, pratique a vida sacramental, juntos cuide de formar uma verdadeira comunidade, onde se trabalhe, se partilhe, se dialogue, se preocupe um pelo outro. Eis aqui o desafio. Houve uma época em que a cultura, em que a sociedade reconhecia a dignidade da família e jogava a favor da família. Hoje joga contra. Houve uma época em que família era entendida num conceito, num contexto bem mais largo. Incluía os tios, os primos, os avós, os pais. Veja, hoje não. Hoje quase a família são um homem, uma mulher com um ou dois filhos num apartamento. Mas se a gente é família cristã, vem o desafio de entender que essa família, por pequena que seja, por aparentemente só que esteja, não está só. Ela é parte da igreja, ela é uma pequena igreja, ela é sonhada por Deus, ela tem a graça de Deus. Construa sua família, construa sobre a rocha que é Cristo. Não abdiquem da educação de seus filhos segundo Cristo. E lhes dou um conselho, por fim. Procurem se reunir com outras famílias que tenham os mesmos sonhos, a mesma consciência, o mesmo ideal de ser família segundo o coração de Cristo no meio do mundo. É importante que as famílias juntas se ajudem, juntas troquem experiências, juntas superem desafios, juntas rezem e juntas testemunhem diante do mundo a riqueza, a beleza do que Deus sonhou para a família. Caros irmãos, caros amigos, não esqueçam, o destino do mundo passa pela família, o destino da humanidade passa pela família, o futuro da igreja passa pela família. Que Deus abençoe todos vocês. Não deixem de crer
Deus está, o Senhor está com a família, porque a família é sonho dele. Que seja o nosso sonho, nossa alegria na terra e nossa recompensa no céu. Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês.